Gente, quem assiste pornografia, é claro que a pornografia é ligada à masturbação. E aí eu queria ouvir, perguntar ao meu amigo João, a opinião dele, isso é opinião, não é resposta de se é certo ou se é errado, não. É a opinião dele para saber por que que as igrejas não pregam sobre a masturbação e sobre a pornografia. Dificilmente eu vou numa igreja, até em culto jovem, quando era para ser falado sobre isso, e não vejo a igreja ou pregador falando sobre masturbação e sobre pornografia. Por que, João? Ah, mano, deve ser o medo, né? De perder algumas pessoas na igreja. É o ocioso. Isso. Deve ser o medo de perder alguém na igreja, sei lá. Porque isso é um tema bonito, né, mano? Bonito assim pra ser explicado. Um tema que vai chamar a atenção. Por que que eu estou falando isso? Porque se a gente abrir, repito, um site pornô aqui agora, e for abrir qualquer vídeo, você vai ver que tem mais de 50 mil pessoas por vídeo presas nesse vício. Gente, a gente tem que entender o seguinte. Tem uma passagem, eu queria muito achar aqui agora, porque eu não lembro. Acho que é em Mateus, que Jesus... Ah, achei, glória a Deus. Olha aqui. Sem querer, gente, achei. Foi de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 10. Preste atenção. O título é Jesus come com os pecadores. Aí vocês vão entender o que eu quero dizer também. E sucedeu que estando lá em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come com o vosso mestre por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: São os que precisam de médico. São os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Então presta bem atenção, pessoas aqui, os discípulos de Jesus, estavam criticando Jesus porque ele sentou para comer com os pecadores. Então aí Jesus vai dar um tapa na cara deles, dá um tapa na cara deles e fala: os sãos, ou seja, os que estão bem, não precisam de médico, e sim os doentes. Então vai e aprende o que significa. O que eu quero? Eu quero misericórdia e não quero holocausto. Ou seja, ele não quer palanque, não quer estátua, ele não quer uma foto na parede da nossa casa, ele não quer um objeto dele dentro de casa, ele quer que a gente vá e ajude e leve o médico até os doentes. Então, eu quero dizer o seguinte para você aqui: para de ficar julgando as pessoas. O que a gente está trazendo aqui, é ensinamento bíblico. A gente está falando que as pessoas que praticam pornografia são prostitutas. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. A gente está falando aqui que a pessoa que assiste pornografia e é casado é um traidor. Isso não é uma coisa, isso não é um julgamento, isso é uma constatação. Constatação é diferente de julgar. Só que a diferença é o seguinte: em vez de você jogar fora e tratar com desprezo essas pessoas que praticam o pecado, você deve cuidar dessas pessoas. Você deve cuidar dessas pessoas. Então, por que eu fiz essa pergunta para o João? Porque tem 50 mil pessoas assistindo cada vídeo de pornografia, ou seja, existem 50 mil pessoas doentes. E a igreja não abre a boca para falar sobre isso. A igreja não abre a boca para falar sobre pornografia. Aí faz campanha de libertação, faz campanha de não sei o que da família, faz campanha de não sei o que lá e esquece. E não vai direto no foco. Não vai direto no foco. Porque o foco de 90% dos jovens é pornografia. Pornografia. Ei, liderança de juventude de todas as igrejas, conversa em particular, homem conversa com homem, mulher conversa com mulher e vê se isso não está acontecendo com a tua juventude. Com a tua juventude, para eles não passarem vergonha, porque Deus vai envergonhar. Deus, ele vai envergonhar.
como já envergonhou alguns que eu liderei antes. Então, presta bem atenção. Você que é líder de jovens, você que é pastor, você que é de todas as igrejas, preste bem atenção, conversem com os seus jovens para saber e não julgar. Conversem para ver se eles não estão viciados, se eles não estão doentes na pornografia. Porque muitos jovens, repito, você abre o vídeo, 50 mil pessoas assistindo vídeo de pornografia, 70 mil pessoas, 1 milhão de pessoas assistindo vídeo de pornografia, e a igreja não abre a boca para falar sobre isso. A igreja não prega sobre pornografia, a igreja não prega sobre masturbação. Até hoje tem jovem que não sabe se masturbação é pecado. Até hoje tem jovem que não sabia que pornografia era pecado. Porque a igreja, a EBD, não ensina isso. Não está ensinando. A igreja não está ensinando, não está falando sobre pornografia. A igreja não está falando sobre masturbação. A igreja não está falando sobre coisas que atraem diretamente a jovens, sobre as tentações dos jovens. Aí falar, mas a tentação do espírito e da carne. E aí tem jovem que não tem discernimento. Então você tem que ser direto, específico no que você está falando. Porque, mas eu já falei de masturbação, mas eu não falei a palavra. Eu falei que era uma luta da carne contra o espírito. Era carne. Não, a carne, beleza. A carne o cara pode pensar em churrasco. Mas eu estou falando que a carne, você tem que ser específico no que você quer dizer. E a igreja não é específica quando fala de masturbação e quando fala de pornografia, dentre outros assuntos que também não fala. Por quê? Por quê? Aí você vai pegar filho de pastor, se pegar o celular de filho de pastor, você vai ver que tem pornografia. Teve um jovem meu, que eu liderei antes, que eu peguei o telefone dele para fazer uma pesquisa bíblica no navegador. Primeira letrinha que eu botei já apareceu sugestão, X vídeos. Por quê? Ficou salvo lá. Porque ele assistia, ele assiste. E aí, eu vou julgar a pessoa? Eu tenho que ajudar a pessoa. E é isso que eu estou cobrando aqui, a liderança dos jovens, aos pastores, pedindo ajuda a eles, para que isso seja averiguado. Não adianta botar os jovens para cantar lá na frente em pecado. Se o adulto não pode, o jovem também não pode cantar em pecado. Não pode. O jovem não pode tocar em pecado. O jovem não pode cear em pecado. O jovem não pode pegar o microfone em pecado. Se o adulto não pode, o jovem também não pode. Mas não há esse monitoramento dos jovens como há nos adultos. Então, os jovens precisam ser pesquisados e avaliados também nesse quesito. Qual é o ponto fraco dos jovens? Mulher, homem, homossexualismo, pornografia, masturbação. Esses assuntos têm que ser pregados dentro da igreja. Desculpa o desabafo, mas é o que eu tinha que falar. Vamos lá.